Olá pessoal, hoje nós teremos a nossa primeira aula sobre tensões normal e de cisalhamento, certo? Dando início ao nosso curso. Então pessoal, primeiramente vamos ver o conceito de tensão, certo? Por que é importante estudar tensão? Porque nós devemos ver isso, certo? Até então, né, na estática, a gente estudava, né, vários esforços, né, internos, esforço cortante, momento fletor, esforço normal, momento torsor também, né, que esses esforços eles são resultantes de um conjunto, né, de ações externos em um determinado elemento, uma determinada peça, por assim dizer, e esses esforços atuam em uma seção específica da peça, certo? Só que é o seguinte, esses esforços eles traduzem apenas um comportamento global da seção, certo? E aí ele não consegue exprimir em um determinado ponto qual é a ação daquele conjunto, naquele ponto. Ele expressa a ação sobre toda aquela área. Por isso que a gente considera como sendo um efeito global, certo? E aí, pessoal, para a gente poder definir, né, como é que seria essa ação mais pontual, a gente precisa utilizar o conceito de tensão, certo? E aí, para isso, a gente vai considerar este corpo aqui, certo? A gente vai considerar em equilíbrio estático. E aí a gente percebe que existem várias forças externas atuando nesse corpo, forças concentradas e forças distribuídas. E aí nesse corpo é realizado um corte, certo? Que é esse corte que é realizado aqui, ó. Esse corte aqui é realizado sobre esse corpo. E o que acontece? Quando a gente faz esse corte, o que é que vai surgir nessa seção transversal que aparece aqui para nós? Forças internas, certo? E aí a gente tem aqui uma força resultante nessa seção, que a força resultante atua nesse elementozinho aqui de área, ó, quadradinho, que a gente considera ΔA, aonde está exatamente esse ponto M. E aqui a gente tem um vetor normal à seção, certo? Esse vetor normal aqui ele está indicando justamente a direção dessa área, certo? Ele vai ser importante mais à frente, mas esse N aqui não é uma força normal, é apenas um vetor normal à seção, certo? E a força que está atuando aqui é esse ΔF. Então, dando prosseguimento, o que é que a gente tem aqui? A gente vai ter uma força interna por unidade de área, né? A gente vai fazer uma média desse ΔF sobre essa areazinha aqui, ó, que a gente estava considerando, que é o ΔA, certo? Essa força interna média vai ser o quê? Essa força resultante ΔF sobre a área ΔA, certo? Só que é o seguinte, gente, se a gente considera, né, essa área como sendo uma área infinitesimal, ou seja, ela tendendo a zero, ela quase se restringindo a um ponto, a gente pode representar essa força média aqui como sendo uma derivada, né? A derivada da força em relação à área, certo? Porque a área tende a zero, ok? Então, o que é que vai acontecer? Esse elemento de força infinitesimal vai ser um ρn vezes dA. O que é esse ρn? É o vetor tensão no ponto M, que é associado ao plano π, certo?
O plano ele é indicado pela normal, por isso que a gente precisa desse vetor normal, ok? Então, o que vai acontecer aqui para a gente, certo? A gente vai ter nesse vetor ρn, nós vamos ter duas componentes. A componente normal e a componente tangencial, ok? Daí, gente, se esse vetor aqui é o vetor associado à tensão e ele tem duas componentes, a gente vai dividi-lo na componente normal e na tangencial. E aí, como esse normal e tangencial aqui, eles são apenas esses vetores n e t, são apenas vetores que traduzem a direção, né, em uma direção e um sentido, nós vamos ter os módulos, né, dessas tensões. Então, a gente vai ter um módulo associado à tensão normal, que é esse σn, e um módulo associado à tensão de cisalhamento, que é tau n. Então, a partir de agora, sempre que nós tivermos um sigma, nós vamos associar a tensão normal. Sempre que nós tivermos um tau, nós vamos associar a tensão de cisalhamento. Isso é imprescindível que vocês tenham isso em mente, certo? Se você escreve um sigma, você está tratando de tensão normal. Se você está escrevendo um tau, você está tratando de tensão de cisalhamento. Isso é algo que já é básico na engenharia. Qualquer lugar que você escrever isso, você está tratando, né? A pessoa que olhar aquilo que você escreveu, ela vai saber do que você está fazendo. É como se você for pensar, por exemplo, num esporte. Ninguém vai jogar futebol com a bola de vôlei, nem vai jogar vôlei com a bola de basquete. Se você chegar com a bola e disser, vamos jogar, a pessoa vai associar aquela bola ao esporte. Da mesma forma, essa simbologia aqui dessas letras gregas. Se você tem um sigma, tensão normal. Se você tem um tau, é tensão de cisalhamento. Certo? E aí, gente, as unidades de tensão, elas são dadas, né? Existem algumas unidades, né? A unidade principal no sistema internacional de unidades é o Pascal, que nada mais é do que Newton por metro quadrado. Aí o Pascal, gente, também tem seus múltiplos, que é o megapascal, que é 10 elevado a sexta, e o gigapascal, que é 10 elevado a nona pascal. Mas além disso, nós temos outras unidades, né? Quilograma-força por metro quadrado. O 1000 kg-força por metro quadrado vai ser uma tonelada-força por metro quadrado. Temos as unidades no sistema inglês, né? Que é a unidade básica deles é o PSI, que é o libra por polegada ao quadrado. E o KSI, que é 1000 PSI, certo? Então, gente, vamos focar agora inicialmente na tensão normal. Então, a gente vai considerar aqui uma barra prismática, né? Onde ela é submetida a uma carga P axial, centrada, né? Centrada no eixo central dessa barra. E aí, pessoal, é o seguinte. Se essa barra está em equilíbrio, a gente precisa ter duas forças iguais, P e P. Quando a gente faz um corte aqui nessa barra, ó, o que a gente vai ter? Uma força interna normal surgindo nela, certo? E aí essa força interna é igual à própria carga que está atuando externamente. E aí, gente, esse esforço normal, né, é resultante de todas as forças das partículas da seção S. Então, como a gente viu logo no início dessa aula, a força normal ela é uma representação global, né? Então, ela é a soma de todas as forças que estão atuando na seção transversal. Mas como é que a gente vai representá-la, né,
Como é que a gente vai poder representá-la matematicamente? Né? Então, a força normal nada mais é do que a integral da tensão normal que está atuando nessa seção transversal vezes um dA, que é um elemento infinitesimal de área. Então, justamente, a força normal que está atuando ali, ela é a soma das tensões que estão atuando em cada elemento infinitesimal de área da seção transversal. Então, se essas tensões elas são distribuídas uniformemente, a gente vai poder simplificar isso aqui. Para isso, ó, a gente pula dessa integral de área, né? Se a tensão ela é uniforme, ela vai ser constante, então ela pode pular para fora da integral. Então, a integral de área, né? Uma integral de área dA é a própria área. Consequentemente, na hora que a gente faz um arranjo matemático aqui, a gente vai ter que a tensão vai ser igual à força normal sobre a área. A tensão normal é igual ao esforço normal sobre a área da seção transversal. Como no nosso caso, o esforço normal é igual à força externa, a gente pode transformar, né, esta fórmula aqui nesta outra, que a tensão é igual a P sobre A, certo? Justamente por causa dessa igualdade. Então, o sigma aí vai ser a tensão normal média atuante na seção reta, certo? Então, a primeira observação que nós temos, as tensões normais podem ser classificadas de acordo com o sentido do esforço normal. O que é que isso quer dizer? Nós temos uma tensão normal de tração. Quando é que isso ocorre? Quando a força normal é maior do que zero. Ou seja, quando ela está saindo do corpo, certo? Quando nós estamos puxando, tracionando aquele elemento. E temos a tensão normal de compressão. Quando é que isso ocorre? Quando a força normal é menor que zero, ou seja, as forças externas atuando naquele elemento estão comprimindo o elemento, certo? Segunda observação, a gente se admite, né, que essas tensões elas são distribuídas de forma uniforme por causa de um princípio chamado princípio de Saint-Venant. O que é que esse princípio diz? Ele fala que as perturbações provocadas por forças concentradas são apenas localizadas, né? O que é que isso quer dizer? Essas perturbações ocorrem apenas na parte exterior do nosso elemento. Então, no interior, né, do meio, no interior, as forças externas, elas se distribuem de forma uniforme, dessa forma aqui, ó. Então, a gente considera que todas as tensões, toda a tensão interna, né? A tensão sempre vai ser interna, distribuída ao longo de uma área. Toda a força distribuída ao longo de uma área, ela vai ser uniforme, né? Então, a gente já viu naquela consideração no slide anterior, né, que a tensão seria uniforme se a gente fizesse uma consideração e a gente, a partir de agora, vai levar essa consideração até o final do nosso curso de Mecânica dos Sólidos 2, certo? Considerando que toda essa distribuição de tensão ela é uniforme, certo? E agora nós entramos na tensão por cisalhamento, certo? Gente, nós vimos que a tensão, né, aquela tensão atuante naquela área da seção transversal daquele corpo lá no início da aula, ela se dividia em duas componentes. Uma componente normal, que é o que a gente viu agora há pouco,
mas ela também se dividia numa componente tangencial, certo? Então, essa tensão de cisalhamento é exatamente essa componente tangencial do vetor de tensão, certo? O que é que significa tensão de cisalhamento? O que significa cisalhamento? Significa corte. Então, as tensões, né, nos elementos estruturais, o esforço cortante que geralmente vai causar essa tensão tangencial, certo? Lógico que a gente vai ter outras composições, a gente vai aprofundar mais lá para frente. Mas o esforço cortante que vai originar isso. Então, no caso desse exemplo que nós temos aqui, dessa figura, que é uma chapa que está sendo pressionada por uma força aqui no meio dela, nós vamos ter, né, se a gente fizer um diagrama de corpo livre dessa parte que tende a ser cortada, nós percebemos que surgem dois esforços cortantes, certo? E aí esse esforço cortante, ele é uma representação da soma de todas as forças que estão atuando nessa área aqui, todas as forças tangenciais, né, paralelas a essa área. E aí essa tensão média, né, desse cisalhamento, nada mais vai ser do que o esforço cortante dividido pela área. Uma das coisas que mais, os elementos que mais sofrem tensão de cisalhamento são parafusos, pinos e rebites, certo? Eles são projetados para suportar altas tensões de cisalhamento. Então, muitas vezes, as falhas nesses elementos ocorrem justamente por cisalhamento, como é o caso desse parafuso que nós temos aqui, certo? Onde nós percebemos que existiam duas cargas, né, contrárias, e aqui a gente tem um plano de corte. Esse parafuso ele foi seccionado exatamente aqui, ó, nessa linha, que é justamente a linha intermediária entre essa carga e essa outra, que tem direções contrárias. Então, isso aqui é um exemplo de um corte, de uma falha por cisalhamento, certo? E os parafusos, eles acabam sofrendo muitas falhas desse tipo, né? Os pinos e os rebites também. E aí, gente, por falar parafuso, pino e rebite, nós vamos falar aqui das juntas, né? Então, o primeiro tipo de junta que a gente vai ter são as juntas sobrepostas. Como é que vai ser a junta sobreposta? É uma ligação de duas chapas através de um parafuso, certo? Então, essas chapas, elas são puxadas por forças de sentidos contrários, certo? Nisso, né, essas chapas elas acabam realizando no parafuso também forças de sentido contrário, algo parecido com o slide anterior. E aí o contato entre essas duas chapas, aqui ó, vai ser exatamente o ponto de fragilidade do nosso parafuso. Então, né, se a gente fizer uma seção justamente nesse ponto de contato, a gente vai perceber que o nosso esforço cortante vai ser igual à força que está atuando na chapa. E aí, como é que a gente vai calcular essa tensão que está atuando no parafuso? Essa tensão de cisalhamento. Esse caso aí é um caso de cisalhamento simples, né? Porque ele apresenta apenas uma seção de corte. Então, essa tensão média ela vai ser o esforço cortante, V, dividido pela área do parafuso, a área da seção transversal do parafuso. Como é que a gente vai calcular essa área? Π vezes d ao quadrado, diâmetro, a bitola do parafuso, dividido por 4. Né? Isso aqui é a fórmula de área de um círculo. Na hora que a gente arranja isso, esse 4 passa para cima, multiplicando. Então, a tensão média vai ser 4F sobre πd ao quadrado. Já numa
junta de dupla sobreposição, a gente vai ter uma complexidade um pouco maior. Mas nada que possa deixar alguém caber em pé, certo? É um pouco mais complexo. O que é que a gente tem aqui? Esse parafuso, né, como essa chapa aqui, ela está puxando esse parafuso para esse lado esquerdo, esse parafuso vai puxar essas duas outras chapas C e D também para o lado esquerdo. Então aqui nesse parafuso H, a gente vai ter a presença de uma força FC e FD, ambas para o lado esquerdo, enquanto essa outra chapa A está sendo puxada para o lado direito. Então essa chapa A, ela exerce uma força para o lado direito aqui. Como aqui a gente tem dois encontros de chapa, esse e esse outro, nós temos duas seções de corte, certo? Então a gente realiza esses dois cortes no parafuso, certo? Duas seções. E aí a gente tem a presença de dois esforços cortantes, no mesmo valor, certo? Dois vetores de esforço cortante. Esses vetores de esforço cortante, como eles são dois, o esforço cortante vai ser a metade da força, que é isso aqui, ó. Então, da mesma forma que a gente calculou lá para uma junta sobreposta, de dupla sobreposição, a tensão vai ser também o esforço cortante sobre a área de parafuso. Qual vai ser a diferença? É que no outro caso, o esforço cortante era igual a F. Nesse caso, o esforço cortante é igual a F sobre 2. Então, nós temos F sobre 2 sobre a área de parafuso, que é πd ao quadrado sobre 4. Quando esse 4 passa aqui para cima multiplicando, ele divide pelo 2. Então, aqui, a tensão média vai ser 2F sobre πd ao quadrado. A metade do que a gente tinha no caso anterior, certo? Então, pessoal, é isso. Bons estudos para vocês. E em breve nós teremos algumas aulas de exercícios. Ok? Grande abraço a todos.